A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, mais uma vez quero trazer aqui junto com vocês essa lição da Escola Bíblica Dominical, lição número 11, que vai ser estudada dia 15 de dezembro de 2019, as consequências do pecado de Davi. É uma lição muito importante, pessoal, que eu gostaria que vocês, se vocês puderem acompanhar todo este vídeo, vocês vão ver a lição que Davi nos deixa através do seu pecado, através do seu erro que ele fez. Mesmo diante do Senhor, um coração temente a Deus, mas ele cometeu o erro e ele vai pagar muito caro. E isso nos dá uma lição muito grande para a gente. Mesmo Deus amando aquele homem, a Bíblia diz que o castigo ele recebeu, né? Então serve de muita lição para a gente. Então este é o título, as consequências do pecado de Davi. Nós vimos anteriormente, né, o pecado de um homem segundo o coração de Deus. E agora nós vamos ver as consequências desse pecado nessa lição aqui de número 11, tá bom? Aqui o textuário diz assim, ó. Deixa eu focalizar aqui para vocês. Pronto. Texto áudio. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo de número 10. Então, aqui é o texto áureo e a verdade prática diz: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando a um estado de depravação espiritual e moral, né? Então, que nós possamos guardar essa verdade prática, procurar, né, meditar, né, acerca do pecado que é destruidor, certo? E ele sempre desviará o homem da comunhão com Deus e levará sempre o homem a um estado de depravação espiritual. Aqui no textual diz que a espada nunca sairá jamais da casa de Davi. Davi pagou muito caro por este pecado. Qual foi o pecado de Davi? Ele adulterou com Batseba e depois mandou matar o seu esposo. Então, isso foi mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus mandou dizer que a espada nunca jamais sairia da sua casa. Então, é muito importante a gente entender sobre isso e aprender com muita clareza, tentar compreender as coisas de Deus, para que a gente não venha pagar caro pelos nossos erros, tá bom? É certo que nós vamos sempre falhar, vamos sempre errar, mas que nós possamos evitar esse pecado, né, de tão grande que foi o de Davi, né? Não tem pecado pequeno nem grande não, né? Mas todo pecado ele afasta o homem de Deus. Então, que nós devemos ter cuidado com isso, certo? Aqui a leitura bíblica em classe que nós vamos encontrar em 2 Samuel, capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo de número 15. Então, este aqui é a leitura bíblica em classe, tá bom, pessoal? Que nós vamos encontrar, tá bom? Certo? Então aqui é a leitura bíblica em classe. Aqui o objetivo geral da lição é esclarecer que o pecado tem o alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e levá-lo a um estado de depravação espiritual. É o caso de Davi. Davi era um homem que tinha uma comunhão muito grande com Deus, mas por causa desse pecado levou Davi a um estado moral muito indesejável, certo? Ninguém desejaria viver uma vida que Davi viveu depois do pecado. Então o pecado tirou Davi da presença de Deus, ele perdeu a alegria. Nós vamos ver no Salmo 51 ele pedindo ao Senhor que devolva a alegria dele, ele se humilhando, chorando na presença de Deus. Foi algo triste na vida de Davi. Então, o objetivo geral dessa lição é esclarecer que o pecado tem o alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e levá-lo a um estado de depravação espiritual e moral. É o objetivo dessa lição aqui de hoje, as consequências do pecado de Davi. Ó, nessa imagem aqui, que o objetivo específico, nós vamos encontrar esse homem aqui, ó, nessa situação, tapando o seu rosto. Vamos dizer que é um homem que pecou contra Deus, tá dizendo, meu Deus, o que é que eu faço agora da minha vida, né? E aqui nós vamos encontrar
O primeiro tópico, conceituar o pecado no Antigo e no Novo Testamento. O 2, mostrar a repreensão do profeta Natan ao rei Davi. E o terceiro, elencar as consequências do pecado de Davi. Aqui interagindo com o professor, pessoal, não vou explicar muito porque a lição é muito esclarecedora, muito explicativa, certo? Diz assim, ó. Interagindo com o professor. O pecado é uma violação à lei de Deus. Sua consequência imediata na vida deixa eu focalizar aqui, da pessoa que o pratica é culpa, bem como castigo quanto a consequência direta do ato iníquo. A doutrina bíblica do pecado é muito bem-vinda no contexto de relativismo moral que predomina no mundo atual. É importante trazermos o ensino bíblico acerca da gravidade e das consequências do pecado, mas ao mesmo tempo ressaltar a misericórdia e a iniciativa de Deus em perdoar o pecador que se arrepende e deixa a prática pecaminosa. Só em Cristo podemos vencer o poder do pecado. Aqui os comentários, né, da lição, nós vamos ver aqui na introdução, ó, vou ler para vocês, bem interessante, diz assim, ó: o assunto desta lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Por isso, o mais importante, deixa eu focalizar aqui. Por isso, o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito de Cristo. Lembrando permanentemente que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Né? Abacuque, capítulo 1, versículo de número 3. O primeiro tópico nós vamos ver o conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. Então, o conceito de pecado no Antigo Testamento. Ó. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. A. Errar o alvo, prática de imoralidade e idolatria. Exemplo, Êxodo 20, 20, Juízes 16, 20 e Provérbios 19, 2. B. Malignidade e perversidade. Gênesis capítulo 3, versículo 5, Juízes capítulo 11, versículo 27. E C. Revolta, rebelião. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 5, Salmo 51, versículo 13. D. Iniquidade e culpa. Número 15, capítulo 15, versículo 30 e 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. E. Transgressão consciente. Levítico, capítulo 4, versículo 2. F. Culpabilidade diante de Deus. Levítico, capítulo 4, versículo 13 e 1 João, capítulo 1, versículo 7. G. Desviar-se do bom caminho. Número capítulo 15, versículo 22 e Salmo 58, versículo 3. Então aqui são o significado de pecado no Antigo Testamento, tá bom? Então aqui são o tipo de pecado que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, que o nome pecado no Antigo Testamento é o conceito que nós vamos encontrar no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos encontrar o significado no Novo Testamento. Ó, quem lê o Novo Testamento depara-se com diversos vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado, que pode ser descrito da seguinte forma: A. Mal moral, né? Mateus capítulo 21, versículo 41 e Romanos capítulo 12, versículo 17, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. B. Impiedade, incredulidade, herege ou apóstata. Romanos capítulo 4, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. C. Culpa, Mateus capítulo 5, versículo 21, versículo 22 e Tiago capítulo 2, versículo 10. D. Pecado propriamente dito, derivado da palavra grega amartia. Romanos capítulo 5, versículo 12
Atos capítulo 2, versículo 38, João capítulo 1, versículo 29, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Conduta comprometedora, Romanos capítulo 1, versículo 18 e Romanos 6, 13. Vida sem lei, referindo-se aos transgressores, Mateus capítulo 13, versículo 41, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Adoração falsa, Atos capítulo 17, versículo 23. Engano, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, Mateus capítulo 24, vou localizar aqui, versículo 5 e versículo 6, e Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E pecado deliberado, Romanos capítulo 5, versículo 15 e versículo 20. Induzir os outros, deixa eu focalizar aqui. Não tá querendo focalizar, pessoal? Mas deixa eu... Pronto, focalizou. Induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Gálatas capítulo 2, versículo 11, versículo 21 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Assim, podemos perceber que o pecado é sempre maléfico. Suas ações são destruidoras em todos os aspectos, principalmente em relação ao bom relacionamento com Deus. Por isso, ao homem é melhor procurar em Cristo o perdão de todos os seus pecados, a fim de estar sempre em comunhão com Deus. Então, aqui, pessoal, já é bem explicativo. Aqui está mostrando, né, os tipos de conceito de pecado no Novo Testamento e a referência bíblica onde nós vamos encontrar esses conceitos de pecado no Novo Testamento. Tá bom, pessoal? Nessa parte aqui, pessoal, nós vamos contar assim, toda relação sexual antes e fora do casamento é proibido terminantemente pela Bíblia. Então, todo tipo desse tipo de relações sexuais antes e fora do casamento é pecado, tá bom? E a Bíblia, com muita clareza, vai mostrar isso. Aqui no subsídio pedagógico, didático pedagógico, nós vamos encontrar essa partezinha que eu grifei para vocês, para ler, que diz assim, deixa eu focalizar aqui. Pronto. O pecado é iniquidade. Seja o que mais o pecado for, ele é no seu âmago uma violação da lei de Deus. Então, qualquer tipo de pecado, seja qual for, ela é uma violação à lei de Deus, tá bom? Só para mostrar aqui essa partinha para vocês. Aqui no ponto 2, a representação do profeta Natan ao rei Davi. Uma consequência morta. Uma consciência morta. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar seus pecados. Havia se passado um ano, e para ele todas as coisas estavam normais. Mas Deus não o deixaria impune. Note o quanto a Bíblia é maravilhosa. Ela não esconde o pecado de ninguém. Esse procedimento, além de revelar a justiça divina, mostra que o compromisso do Senhor é para com os que andam em sinceridade, não importando a posição que exerçam, pois se pecarem, pagarão pelos seus pecados. Né? Então, isso é sabedor, né, irmãos? Amigo, muitas vezes, nós vemos de pessoas declarando, a justiça do homem falha, mas a divina não falha. E é muito verdade, tá bom? Então, esse ditado aí é verdadeiríssimo. As consequências do rei Davi estava morta. A consciência do rei Davi estava morta. Foi necessária uma alegoria do profeta Natan, relatando a ação de um homem rico que pela força se apropriara da cordeirinha única e amada de um pobre. O rico, apesar de possuir um grande rebanho, recusou-se a lançar a mão das suas muitas ovelhas. Davi se mostrou irado com o procedimento do rico e prontamente queria condená-lo à morte. Certo? Então aqui é a alegoria que o profeta Natan usou, dizendo que um homem rico tinha muitas ovelhas e tinha um pobrezinho que só tinha uma e era como se fosse o filho. O homem rico recebeu um visitante e, em vez de matar uma de suas ovelhas,
pegou foi a ovelhinha que o pobrezinho tinha, a única que tinha, e matou para dar ao seu amigo que visitara, né? No caso, o homem rico. E quando Davi soube disso, Davi ficou irado, porque aquele homem fez uma coisa errada. Aí foi a vez que Natan, né, diz, olha, este homem... Aí, sim, o profeta Davi disse, olha, não, o rei Davi disse, esse homem deve morrer. Aí o profeta Natan disse, esse homem é você, né? Aí está a revelação de todo o pecado de Davi mostrado pelo profeta Natan. 2. Mostrando a gravidade do seu pecado. A semelhança de Samuel e Elias, Natan age com energia e coragem para com Davi, denunciando-lhes os gravíssimos pecados. Aliás, o indicativo, tu és este homem, foi como uma espada traspassando o coração do rei. Não poderia ser de outra forma, pois Davi, além do adultério, cometera o crime de homicídio, envolvendo outras vidas. Ele violou o decálogo, que imperativamente diz para não adulterar e não matar. Êxodo capítulo 20. Deixa eu focalizar aqui, Pronto. Êxodo capítulo 20, versículo 13 e versículo 14. Está lá nos 10 mandamentos, dizendo que o homem não deve adulterar e também não deve matar. E Davi adulterou e matou, né? O adultério é um tipo de relação sexual ilícita. É um pecado contra a família. Acontece primeiramente no coração, Mateus capítulo 5, versículo 28, evidenciando a falta de pureza na vida. Toda relação sexual antes e fora do casamento é proibida, terminantemente pela Bíblia. Não poderia haver suavidade para o pecado de Davi em relação ao adultério, pois ele atingira uma família. E no tocante à morte de Urias, tirou injustamente a vida de um soldado honrado, leal e valente. Natan, deixa eu focalizar aqui bem direitinho, pronto. Natan, portanto, anunciou a desaprovação de Deus e a sentença de juízo que viria sobre Davi, né, sobre o rei. Então, estava aí anunciando a sentença e Davi iria sofrer por causa do adultério que ele cometeu e por causa também do assassinato de Urias que ele mandou, né, mandou matar Urias, que era um soldado, né, honrado, leal e valente. E Davi mandou fazer isso. O 3. Traindo a generosidade divina. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Ó, aqui no ponto 3, ó, traindo a generosidade divina. Natan, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi, citando cada benefício, um por um. Vamos lá para o benefício que o profeta Natan falou. A. Livramento das mãos de Saul, foi o que Deus fez com Davi. Ó. Deu livramento a Davi das mãos do rei Saul. B. O reinado sobre Judá e Israel. Deus deu a Davi o reinado grande, né? Ele reinou sobre Judá e sobre Israel, que era 2 reinos, e se tornou em um no reinado de Davi. C. Dentre muitos outros privilégios, Davi teve, nós vamos encontrar em 2 Samuel capítulo 12, versículo 8. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, desprezara a generosidade de Deus. 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. Entretanto, Davi reconheceu sua transgressão. Sabia que havia pecado contra o Senhor. Alguns de seus salmos revelam o sofrimento que ele passou por ter ocultado seu pecado, entristecendo profundamente o Espírito de Deus. Salmos 32, versículos 3 ao 5, Salmo 51, versículo 12. Pela misericórdia divina, Davi foi perdoado, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados. Ó, pessoal, o 3 aqui para encerrar, tá bom? As consequências do pecado de Davi, ó. As consequências pelos pecados cometidos. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção. Gálatas 6, 8. É muito importante, pessoal, esse versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 8. Eu vou ler para vocês, tá bom? O que é que diz, ó? Ó, pessoal, Gálatas aqui, capítulo de número 6 de Gálatas, certo? E aqui o versículo 8 diz assim, ó.
deixa eu focalizar aqui bem direitinho. Ó, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente vê aqui o cuidado que a gente deve ter. Porque quanto mais a gente semeia, né, coisas carnais, mais a gente vai colher coisas carnais. E as coisas carnais são horríveis, certo? E enquanto nós semeamos coisas espirituais, nós vamos colher coisas espirituais. Voltando aqui, ó. Foi o que ocorreu com Davi. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequência de seus pecados. O primeiro, né, a primeira consequência do pecado de Davi foi, o primeiro, a perda do filho. Ou seja, o filho que ele teve com Betseba morreu, né? Que era o filho da prostituição, do adultério com ele com Betseba. O segundo, o escândalo sexual de seu filho Amon com a sua filha Tamar. A tristeza de Davi, né, o seu próprio filho, se prostituindo com a sua própria irmã. Isso foi terrível para Davi. O terceiro, o assassinato de Amon. Né? Então, o seu filho foi assassinado. O quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão, né? E o abuso público das concubinas reais por este. Então, o que foi que aconteceu? Absalão queria tomar o reino de Davi, certo? Seu próprio filho, e ele ainda abusou das suas concubinas na frente de muita gente. Então, tudo isso foi um castigo que Davi sofreu por causa do seu pecado. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divina, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados pelo restante de sua vida. É imperioso ao cristão evitar o pecado, pois este traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam, atingindo direta e indiretamente outras pessoas. Né? Então, o pecado tanto traz prejuízo para quem pratica, como também traz prejuízo para outras pessoas, para a sua família, até para o seu próprio vizinho, para a igreja do Senhor. Então, isso é muito trágico, o pecado. 2. Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 2 ao 5, capítulo 5, versículo 3 ao 16, e 1 Crônicas, capítulo 3, do 1 ao 9, capítulo 14, versículo 3 ao versículo 7, e 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 18. Observe que os 3 filhos de Davi que morreram tragicamente, Amon, Absalão e Adonias, eram seus sucessores imediatos, né? No caso, os filhos mais velhos, que era o que iria herdar o trono. Lendo 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, pode-se compreender que parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como conduzia os filhos. A falta de aconselhamento e de disciplina fizeram com que os filhos dos 3 nomes de destaque, dos filhos que ora estudamos, né, que era aquele nome dos 3 filhos que nós lemos anteriormente, Eli, Samuel e Davi, tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. Nas palavras de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Daí ser essa uma premissa primordial para a vida do obreiro. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras, tendo um lar desestruturado. Isso é horrível, né, meus amados? Você ter grandes coisas, ter dinheiro, ter fama, ter trono, ter muitas coisas e ter uma família toda destruída. Isso é triste, isso é horrível, né? Então, que nós possamos administrar bem as nossas vidas, ter a nossa filha na presença do Senhor, porque isso é muito importante. A conclusão da revista diz assim, ó: evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que
aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Isso porque o preço do pecado é demasiado alto. Seus frutos geram a morte. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei, certo? Então, pessoal, essa conclusão já diz tudo, certo? Então, que nós possamos aprender com essa lição, evitar o pecado, procurar servir a Deus, procurar andar na presença do Senhor, e se nós fizermos assim, nós vamos ser abençoados pelo Senhor, tá bom? Então, pessoal, que essa lição, traga grandes ensinamentos para a gente, tá bom? Ó, o texto áureo que diz que agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher, foi o que Deus mandou dizer para Davi. E a verdade prática, o pecado é destruidor, o seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual. Que você possa guardar essa palavra. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho, comenta alguma coisa, tá bom, pessoal? Ative as notificações. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.